O filme Mártires, de 2008, é um filme de terror francês e dirigido por Pascal Laugier, conhecido por sua abordagem brutal e perturbadora ao gênero. A história gira em torno de duas jovens, Lucy e Anna, e explora temas de vingança, sofrimento e os limites da dor humana. A história começa com Lucy, uma menina de cerca de 10 anos que escapa de um cativeiro onde foi brutalmente torturada. Ela é encontrada em um estado de extrema agitação e traumas psicológicos, sendo acolhida por uma instituição de caridade. Logo, Lucy começa a sofrer visões de uma figura fantasmagórica que a persegue constantemente. Ela se torna obcecada em buscar a casa onde foi mantida prisioneira para se vingar de seus capturadores. Anos depois, já adulta, Lucy localiza a casa e, com a ajuda de sua amiga Anna, ela invade a residência. As duas acabam matando os membros de uma família que aparentemente eram os responsáveis pelo cativeiro de Lucy. No entanto, o que parecia ser uma simples vingança se transforma em algo muito mais horrível. Após o massacre, o filme revela uma trama mais sombria. Lucy não havia matado os verdadeiros torturadores. Em vez disso, a família em questão fazia parte de uma organização secreta, dedicada a causar sofrimento extremos nas vítimas, com o objetivo de levá-las a um estado de mártírio, uma experiência de dor tão intensa que a vítima alcança uma percepção transcendental da morte, ou uma iluminação do além. Lucy, em sua busca por vingança, acaba se tornando uma das vítimas desse ritual cruel. À medida que o filme avança, a personagem Anna é forçada a se envolver ainda mais profundamente com o culto e seus rituais, tornando-se uma espécie de testemunha dessa experiência aterrorizante. O clímax do filme é brutal e desconcertante, mostrando a natureza implacável do sofrimento humano e a linha tênue entre a dor física e espiritual. Mártires, de 2008, é um dos filmes mais impactantes e controversos do cinema de horror. Ele combina elementos de tortura, exploração psicológica e existencialismo para abordar questões filosóficas profundas. Agora vamos analisar algumas das principais filosofias e simbolismos presentes no filme. A filosofia do sofrimento e a busca por sentido. O filme gira em torno da exploração do sofrimento extremo como uma ponte para a transcendência. A seita acredita que a dor e a tortura podem levar a um estado de iluminação, transformando a vítima em um mártir capaz de vislumbrar o além. Essa premissa ecoa ideias do existencialismo e do ascetismo religioso. Ascetismo: no cristianismo e em outras religiões, a abnegação e o sofrimento físico são vistos como um caminho para a purificação espiritual e a proximidade com o divino. No filme, essa visão é subvertida e levada ao extremo. O existencialismo de Sartre: o sofrimento é retratado como um meio para confrontar a condição humana. No entanto, o filme inverte a perspectiva. Em vez de o sofrimento ser uma experiência individual para encontrar sentido, ele é imposto externamente como parte de uma ideologia coletiva. A crítica ao fanatismo. A seita representa o fanatismo em sua forma mais grotesca. Sua crença na transcendência justifica a violência extrema, refletindo a tendência humana de sacrificar o bem-estar individual por dogmas abstratos. A desumanização das vítimas. As pessoas são reduzidas a objetos experimentais, um símbolo de como ideologias extremas desvalorizam o indivíduo. A crítica à religião organizada. Embora a seita não esteja explicitamente ligada a uma religião tradicional, a estrutura hierárquica e o culto ao mártírio ecoam a algumas práticas de algumas tradições religiosas extremistas. O simbolismo do mártírio. O conceito de mártir é central ao filme. Etimologicamente, mártir vem do grego martis, que significa testemunha. No contexto do filme, testemunhar o além. A seita busca criar mártires que possam relatar o que há depois da morte,
Isso reflete uma obsessão humana pela imortalidade e pela negação do niilismo, a subversão do heroísmo, diferentemente de mártires históricos ou religiosos que escolheram seu destino. As vítimas do filme não têm agência. Isso questiona a romantização do sofrimento como algo nobre. A psicologia do trauma. A relação entre Anna e Lucy é fundamental para explorar como o trauma molda o comportamento humano. O ciclo de vingança e violência. O sofrimento de Lucy a leva a uma espiral de violência, que por sua vez prende Anna em uma nova forma de abuso. Isso simboliza como o trauma não tratado perpetua padrões destrutivos. A empatia e o sacrifício. Anna, ao assumir o papel de cuidadora e eventualmente Marte, personifica a ideia de compaixão levada ao extremo. A ambiguidade da revelação final. O final em que Mademoiselle comete suicídio após ouvir o que Anna testemunhou é deliberadamente enigmático. O niilismo versus a fé. A resposta de Mademoiselle pode sugerir que o além é vazio, o niilismo absoluto, ou que é algo impossível de suportar. Essa ambiguidade força o espectador a confrontar sua própria perspectiva sobre a existência. A verdade inalcançável. A decisão de Laugier de não revelar o que Anna viu reflete a natureza insondável de questões metafísicas, deixando o público em um estado de inquietação filosófica. O horror corporal como metáfora. O uso gráfico de violência física e mutilação é mais do que um choque, é uma metáfora para a fragilidade humana. Os corpos das vítimas representam a vulnerabilidade extrema da condição humana diante do sofrimento e da morte. O preço da transcendência. A transformação física das vítimas reflete a ideia de que alcançar a iluminação ou o conhecimento absoluto requer o sacrifício do que é mais humano. Conclusão: Mártires não é apenas um filme de terror, mas sim uma obra que desafia o espectador a confrontar questões sobre fé, sofrimento e a busca por sentido. Ele não oferece respostas fáceis, preferindo deixar o vazio filosófico que ecoa muito além dos créditos finais. Sua abordagem brutal e desafiadora o torna uma meditação sombria sobre os extremos do espírito humano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.